Bom dia, graça e paz a todos e a todas. Privilégio estar com vocês nessa manhã. Eu queria compartilhar sobre salvação e meio ambiente. E queria convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Primeiramente, no livro do Gênesis. É bom. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Gênesis. Vamos ler o capítulo 1, versículo 28. Versículo 28 do capítulo 1 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E agora o capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Muito bem. Esses dois textos sintetizam todo um processo, todo um caminho entre Deus e o homem. As Escrituras nos ensinam que Deus criou o universo e depois veio fazer um trabalho especial na Terra, que fez em 6 dias ou 6 fases, dependendo de como se interprete, que culminou com o surgimento da raça humana e a delegação de Deus à raça humana para que cuidasse do Éden. O Éden é o nome que Deus deu ao planeta Terra. Porque, como diz um teólogo alemão, o texto diz, não que Deus plantou o Éden, mas que ele plantou um jardim no Éden. Então, Éden é o nome que ele deu ao planeta que nós chamamos de Terra. E, portanto, ele entendia o planeta como um lugar de vida, um lugar de delícias, um lugar onde ele se manifestaria ou teria alguém que o manifestasse plenamente, guardadas as proporções. Aí houve a tragédia humana, que todos nós sabemos, inclusive no primeiro dia, na abertura, nós conversamos a partir dela. Houve a tragédia humana, os homens romperam com Deus, a raça humana rompeu com Deus, e aí a raça humana que deveria cuidar do Éden se tornou a causa do Éden ter sido amaldiçoado. Porque o Senhor disse ao homem, maldita é a terra por sua causa. Aí nós já temos um processo de redenção em curso, e eu queria começar a falar rapidamente sobre essa questão do processo de redenção em curso. Mas antes de falar sobre isso, gostaria de chamar a atenção de vocês para a relação entre os dois versículos que nós lemos. A primeira relação que eu entendo haver entre esses dois versículos que nós lemos. O primeiro versículo que nós lemos dá ao homem a autoridade para dominar o Éden, dominar o planeta. O texto diz exatamente isso: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. O que é que está faltando nesse versículo? O que está faltando nesse versículo é modelo. Porque há várias formas de exercer domínio. Há várias formas de exercer governo.
há várias formas de exercer comando. Está faltando modelo. Qual o modelo que a raça humana deveria utilizar para dominar o planeta? E eu penso que a resposta a essa pergunta está no segundo versículo que nós lemos. E plantou Deus um jardim. Deus, ao plantar um jardim e pôr nele o homem que havia formado, porque é exatamente essa a ênfase do texto, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ao colocar o homem no jardim por ele plantado, Deus deu o modelo que não tinha dado no versículo 28. Qual o modelo de domínio que o homem, que a raça humana deve exercer no planeta? E o modelo é o modelo do jardim. O modelo do jardim é um modelo extremamente rico. Por quê? Bom, primeiro porque o jardim é necessariamente coletividade. Ele é necessariamente comunitário. É um jardim, não é uma coleção de vasos. É um jardim. Então ele é necessariamente comunitário. Segundo, ele é necessariamente solidário. Porque são os mesmos nutrientes, a mesma chuva, o mesmo sol, para todos os componentes do jardim. Terceiro lugar, ele é necessariamente ecumênico. Todas as espécies estão contempladas no jardim. Então, todas as espécies têm o direito a sobreviver com dignidade e portanto, ter acesso aos nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E finalmente, o jardim é sinérgico. Ou seja, a beleza do jardim é maior do que a simples soma dos componentes do jardim. A beleza do jardim é justamente o resultado daquela harmonia. É justamente o resultado daquele ajuntamento, daquela organicidade toda, entre todos os espécimes. E o jardim é necessariamente sacrificial, porque as várias espécies representadas, os vários espécimes ali encontrados, precisam ser organizados de tal maneira que um não prejudique o outro na sua sobrevivência com qualidade e com dignidade. Por isso, o jardim não pode prescindir da poda, não pode prescindir do cuidado. E o homem é, ao mesmo tempo, membro do jardim e o responsável para que o jardim se mantenha jardim. Para que nenhuma espécie se sobreponha sobre a outra, para que nenhuma espécie destrua a outra, mas, pelo contrário, para que haja uma harmonização entre as espécies do jardim. Esse é o modelo que Deus dá para o versículo 28. Para o que ele disse no versículo 28. Se a raça humana tivesse obedecido, seguido o exemplo do jardim, a pedagogia do jardim, nós teríamos outro planeta, nós teríamos outro modelo de desenvolvimento, nós teríamos um outro conceito de progresso, nós teríamos um outro conceito de vida e de sobrevida. Então, eu gostaria de começar, então, chamando a atenção para a diferença, para a complementariedade entre esses dois versículos. Gostaria, então, de chamar a atenção para o fato
de que o jardim, nesse texto, é mais do que um lugar para estar, é um modelo para reproduzir. Então, a grande convocação de Deus à raça humana é que nós deveríamos reproduzir em todo o planeta o modelo do jardim. Isso, obviamente, faria com que nós nos contivéssemos também. Nós planejaríamos muito melhor a nossa ocupação do planeta, para que nós não fôssemos a espécie prejudicando as demais, como é hoje. Então, já estava contido no projeto divino, obrigado, já estava contido no projeto divino um modelo. Foi explicitado por Deus o modelo. Bom, mas aí nós rompemos com Deus e trouxemos a tragédia para o nosso ambiente. Então, onde é que a salvação atua aí? Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que o que a gente lê em Gênesis 3, da queda do homem, já é parte do processo redentor de Deus. Por quê? Porque se você trabalhar, por exemplo, a queda a partir do apóstolo Paulo, por exemplo, você vai ter uma visão da queda muito mais drástica do que a de Gênesis 3. Porque o Paulo usa duas afirmações a respeito do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de todas as coisas com Deus. A primeira que eu gostaria de salientar aparece lá em Atos, no capítulo 17, quando Paulo diz que todos vivem, existem, se movem e existem em Deus. Tudo vive, se move e existe em Deus. Então Deus é o lugar da existência. Não tem existência fora de Deus, não tem nada fora de Deus. Mas esse mesmo Paulo diz que de Deus nós nos extraviamos. Se não há existência fora de Deus, e se de Deus nós nos extraviamos, nós não deveríamos existir mais. Imagina